Se você quer fazer apresentações de alto impacto, é indispensável que você entenda o que é dicção e de que forma ela pode ajudar você a fazer apresentações de alto valor. Apresentações e conteúdos que são lembrados de forma positiva por seus ouvintes. Se você quer se tornar este tipo de apresentador, fique até o final desse vídeo, pois nele eu apresentarei várias orientações e dicas para que você possa entender de que forma usar essa dicção a seu favor. Vamos lá. A dicção, ela é a nossa capacidade de pronunciar as palavras. Uma boa dicção é a nossa capacidade de pronunciar corretamente, assertivamente as palavras. Mas você já deve ter assistido a alguma palestra, a alguma aula, ou até mesmo visto nas pessoas que estão ao seu redor pessoalmente e profissionalmente, pessoas que acabam se enrolando com as palavras. Às vezes acontece até da pessoa juntar o começo de uma palavra com o final da outra e formar uma palavra que nem existe, causando falta de entendimento e até uma distração desnecessária nos ouvintes e um constrangimento muito grande em quem está falando. Ou então, pode ser que você mesmo já tenha passado por momentos assim. Aquele momento em que a palavra enrolou e que não saía de jeito nenhum. Vou confessar que eu já passei por um momento assim. Lá no início da minha formação, me chamaram para dar uma palestra de Outubro Rosa com o tema do autocuidado feminino para um postinho de saúde da cidade onde eu morava na época. Em um determinado momento da minha fala, eu quis dizer, ou eu tentei dizer, que nenhuma mulher deveria mendigar amor. Mas naquele momento, a palavra mendigar não saiu. Enrolou de um jeito e eu comecei a ficar nervosa e eu comecei a falar várias derivações desta palavra, todas de forma errada, até que em um determinado momento eu consegui destravar. E aí já vai uma dica do que você pode fazer quando a sua dicção falhar em uma palavra, é encontrar um substituto. Depois de eu ficar ali lutando e lutando com a minha palavra, eu respirei e falei que afinal mulher nenhuma deveria implorar por amor. Perceba que é a mesma palavra ou o mesmo sentido da palavra, mas que para mim foi muito mais confortável falar implorar do que mendigar. Essa é uma palavra que pega para mim. E pode ser que você também tenha alguma palavra que você tenha dificuldade de pronunciá-la. Por isso, o treino das nossas apresentações e das nossas falas é muito importante, para que no treino você já consiga perceber essas palavras e encontrar substituto para elas. Teve um outro caso de um aluno que no discurso de formatura dele, quando ele foi treinar, ele viu que de forma nenhuma ele conseguia dizer que queria parabenizar os colegas. Parabenizar é uma palavra que eu não tenho dificuldade, mas que ele tinha. E veja, uma palavra que talvez para mim, para você, não seja tão difícil. Veja como é uma particularidade de cada um. Mas como ele tinha treinado e já tinha identificado a dificuldade dele, quando ele chegou na sala para fazer o discurso, ele olhou para todos e disse: "Eu quero dar os parabéns para vocês." Olha que troca inteligente ele fez. Ao invés de insistir na palavra que ele via que ele tinha dificuldade, o parabenizar, ele trocou ela por dar os parabéns.
e foi bastante feliz com o resultado da apresentação dele. Isso é uma coisa que você pode fazer também. Uma outra opção para naquela hora em que você travou e que talvez você não conseguiu pensar num sinônimo para essa palavra ali ao vivo é respirar e falar calmamente, até de forma silabada, a palavra que você está com dificuldade. Por exemplo, uma outra palavra que pega para mim na minha dicção é um eletrodoméstico que provavelmente na sua casa você tenha também. Estou falando do liquidificador. Eu só consigo falar essa palavra silabadamente. Liquidificador. Se na hora você se apertar, se apurar e não conseguir pensar num sinônimo, tenta repetir de forma mais lenta possível a sua palavra. Você vai perceber, quanto mais rápido você falar, maior é a probabilidade de que a sua dicção em algum momento atrapalhe você. Por isso, terceira dica. Vai olhando e percebendo como é a sua comunicação no dia a dia. Certa vez eu estava em uma palestra e um palestrante, ele usou a seguinte palavra, a seguinte frase: nada substitui o dia a dia. Ou seja, se você, no seu dia a dia, começar a identificar quais são as palavras que eu tenho dificuldade, que sinônimos eu posso usar para elas. Vou tentar falar de forma silabada para ver se funciona para mim. Lá no dia da apresentação, você já estará muito mais preparado para conseguir lidar com isso, para conseguir lidar com este momento. Algumas dicas já práticas para se naquele momento que você está apresentando, o público está na tua frente, as pessoas estão te olhando, para você não se desesperar e já ter caminhos assertivos para lidar com isso. Mas existem vários exercícios e atividades relacionados aqui à nossa língua, à nossa boca, à nossa mandíbula, que você pode e deve fazer antes das suas apresentações com forma de aquecimento. O aquecimento é como se você estivesse mandando uma mensagem para o seu corpo de que eu vou precisar usar essa região daqui a pouquinho. Já se prepara. Alguns exercícios de aquecimento vocal eu ensinarei para você agora. Você verá que eles são simples, são práticos, alguns são engraçados, e eu não posso negar que talvez seja um pouco incômodo realizar alguns deles. Mas já adianto, é importante que você faça sozinho, em um lugar onde você se sinta à vontade. Para quem vai de carro para o trabalho, para a apresentação, para a faculdade, para o lugar onde você vai apresentar, eu oriento os meus alunos a fazerem isso dentro do carro, porque o carro é um ambiente fechado, onde provavelmente você estará sozinho e pode fazer isso mais à vontade. Outra opção é você ir para um lugarzinho mais reservado antes de começar a sua fala e às vezes até dentro do banheiro. Fazer aquecimentos 10 a 15 minutos, um pouquinho antes da sua apresentação, potencializará a sua capacidade de transmitir sua mensagem. E é isso que precisa para uma apresentação de alto impacto. Que você, como emissor, emita uma mensagem que seja clara, sem nenhum enrosco, para que os ouvintes, que são os receptores, consigam processar o significado dessa mensagem. Vamos lá. Os exercícios. Vamos começar com um que eu gosto bastante e eu chamo ele de clock, por causa do som que ele faz. Ele consiste em você estalar a língua lá no céu da boca, no movimento dessa forma. Experimenta fazer aí também.
A orientação é que você faça isso 10 vezes e pode fazer 2 séries de 10 vezes. Faz 10 vezes, aguarda alguns segundos e pode fazer a segunda série. Perceba, bem simples e prático. Outro exercício para aquecimento vocal e melhorar a dicção é empurrar a bochecha pelo lado de dentro com a língua, desta forma. Você pode repetir esse exercício também, fazendo 10 vezes em cada um dos lados, podendo fazer até 2 séries. Outra que você vai fazer também, imagine que você está limpando os dentes com a língua pelo lado de dentro, em forma de círculo, algo mais ou menos assim. Conta mentalmente 10 segundos, pode esperar um pouquinho e fazer mais uma série de 10 segundos também. Já vão 3 exercícios para você praticar isso. Outro é você fazer o som de zzz, apoiando a língua aqui na ponta dos dentes. Faça isso por 10 segundos. Alguns alunos riem muito nessa aula porque lhes parece muito engraçado estes exercícios. Eu digo, engraçado eles são, mas são extremamente úteis e assertivos para aquilo que a gente quer, que é desenvolver a nossa oratória e a nossa comunicação. Outro é o trrr, trrr. É o som de tra, vibrando a língua lá em cima e embaixo. Trrr. Dá aquela coceirinha na ponta da língua também. Você já tem vários exercícios para ir treinando. Tem mais um que eu gosto bastante, porque me faz lembrar um pouquinho lá do início da minha formação escolar. Por volta da segunda, terceira série da minha época, que hoje é o segundo, terceiro ano, lá do fundamental, as professoras nos ensinavam os fonemas, e principalmente aqueles fonemas que são mais difíceis, como o uso do R, do S, do F, por meio dos trava-línguas. Exatamente, aquele famoso rato roeu a roupa do rei de Roma. Hoje, nós, como adultos que queremos continuar desenvolvendo a nossa capacidade de comunicar e de falar com impacto para as pessoas, podemos digitar lá no Google, encontrar um site com alguns trava-línguas e fazer esse exercício, falando os trava-línguas em voz alta, gente. É importante, porque nós estamos praticando essa musculatura. Não é só mental. A gente precisa fazer esse exercício, essa atividade que vai ativar o nosso físico. Curioso, enquanto eu estou falando aqui para vocês e já fazendo esses exercícios, eu sinto essa musculatura mais até aquecida. Literalmente. Faça esses exercícios. Coloque isso em prática. Lembre da frase que eu trouxe: nada substitui o dia a dia. E a constância é muito importante. Agora que você aprendeu o que é dicção, exercícios para lidar com elas antes das suas falas e também atitudes que você pode ter quando a dicção falar no meio da apresentação, com certeza você está muito mais preparado para usar sua voz e a sua capacidade de pronunciar corretamente as palavras para enviar mensagens positivas e que serão lembradas para as pessoas nas suas apresentações e nas suas palestras. Pratique e me conte depois os seus resultados.
Até mais, gente!